Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal, uma questãozinha da banca IBFC, ano de 2008. Assinale a alternativa que completa adequadamente a lacuna. Gostamos do filme Onde Enredo trata do conflito em Ruanda, que enredo, no qual enredo ou cujo enredo, né? Só pode ser a letra D de dado, cujo enredo trata do conflito em Ruanda. Você vai usar o pronome cujo, que é um pronome relativo, quando houver a noção de posse envolvida. Repare, gostamos do filme cujo enredo, quer dizer, o enredo pertence ao filme do qual você gostou, beleza? Então, há uma relação de posse envolvendo o enredo e o filme. Por isso, o pronome que vai linká-los, conectá-los corretamente é o cujo. Show? Tranquilo? Beleza? Próxima questão, Banco IBFC 2011, oficial de promotoria, Ministério Público Estadual de São Paulo. Considere o período abaixo e as afirmações que seguem. A foto foi enviada anexo ao documento, mas não conseguimos visualizar-lhe. 1. O pronome lhe foi utilizado incorretamente. 2. Há um erro de concordância nominal, pois o correto seria anexa. Está correto o que se afirma em... Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a explicação. Maravilha! Mais uma vez relembrando, o, a, os, as. São pronomes oblíquos átonos que só podem ser usados como objetos diretos, ok? Enquanto que o lhe e o lhes só podem ser usados como objetos indiretos. Então, o que vai matar isso aí, mais uma vez, é o verbo. O verbo é visualizar. Quem visualiza, visualiza algo ou alguém. Então, trata-se de um verbo transitivo direto, ok? Quem visualiza, visualiza algo ou alguém. Portanto, eu não posso usar o lhe, eu preciso usar o a. A foto foi enviada, mas não conseguimos visualizar lá. Show? Então, o item 1 está correto, porque ele afirma que o pronome lhe foi utilizado incorretamente. Ele acertou ao dizer isso. Item 2. Há um erro de concordância nominal, pois o correto seria anexa. Perfeito. O item 2 também está correto. Por quê? Porque o que foi enviada? A foto. Então, a foto foi enviada anexa. Beleza? A foto foi enviada anexa. Beleza? Poderia ter sido também em anexo. Anexa ou em anexo, ok? Sendo assim, a resposta é que ambos estão corretos. Mais uma questão do Ministério Público Estadual de São Paulo, Banco IBFC 2011. Há uma tirinha. Nós não nos conhecemos de algum lugar? Sim. Será que isso é bom ou ruim? Acho que é ruim, porque ela está pegando uma pedra, né? O Garfield tenta avisar o seu dono, né? Considere as afirmações que seguem. Eu vou aumentar o tamanho da fonte. Primeira, o pronome isso refere-se ao fato de a moça ter pegado uma pedra. Mais uma vez, nós não nos conhecemos de algum lugar? A moça responde sim, com uma carinha meio hostil, né? E aí ele pergunta, será que isso é bom ou ruim? Né? A resposta da moça é boa ou ruim, né? Então, o item 1 está errado. Item 2. No primeiro quadrinho, a próclise foi aplicada de forma incorreta, mas é aceita porque a tirinha utiliza a oralidade, que seria uma linguagem mais informal, não tão presa às regras gramaticais. Item também errado, por quê? Repare, ó, nós não nos conhecemos. O não é um advérbio
e como qualquer outro advérbio, vai puxar o pronome oblíquo nos para perto de si, ok? Então, o item 2 também está errado. Nenhuma das duas, portanto, está correta, beleza? Então, a próclise aí é obrigatória devido à presença do advérbio não, que puxa o pronome para perto de si. Show, beleza? Maravilha! Mais uma questão da Banca IBFC, Ministério Público de São Paulo, 2011. O derrame cerebral é muito comum entre as pessoas idosas e o azeite de oliva seria uma forma barata e fácil de ajudar a preveni-lo, acrescentou. O pronome pessoal o, lá no final, no preveni-lo, se refere a quê? Ao azeite, ao derrame cerebral, ao estudo realizado ou às doenças cardíacas? Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Maravilha! O derrame é muito comum entre as pessoas idosas e o azeite seria uma forma barata de ajudar a preveni-lo. Prevenir o quê? O derrame, né? Letra B de bola. Essa foi fácil. Mais uma questão típica da Banca IBFC, Ministério Público Estadual de São Paulo, 2011. Assinale a alternativa que indica corretamente o pronome adequado para substituir o termo destacado no trecho abaixo. Precisamos contar ao gerente o que houve aqui. Show! Mais uma vez, o que nós temos dito já várias vezes ao longo dessa aula, os pronomes oblíquos o, a, os, as só podem ser usados como objetos diretos, enquanto o lhe e o lhes só podem ser usados como objetos indiretos. O verbo contar, ele é bitransitivo no contexto. Quem conta, conta alguma coisa a alguém. Então, o alguma coisa, quer dizer a coisa contada, é o objeto direto, enquanto que a pessoa a qual a coisa é contada é o objeto indireto. Precisamos contar. Contar o quê? O que houve aqui. O que houve aqui é uma oração subordinada substantiva na função de objeto direto. E a quem precisamos contar o que houve aqui? Ao gerente. Então, ao gerente é o nosso querido objeto indireto. Portanto, precisamos contar-lhe. Beleza? O gabarito é a letra B de bola. Precisamos contar-lhe. Contar ao gerente. Ao gerente, objeto indireto, o lhe substituindo o objeto indireto corretamente. Mais uma questãozinha da IBFC, Ministério Público Estadual de São Paulo, 2011. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas. 1. O chefe pediu para mim ou para eu fazer a entrega logo. 2. Ele não me disse ou me disse nada. Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a explicação. Maravilha! Para eu ou para mim, nós já sabemos o bizu master, né? Nós vamos retirá-lo da frase. Se ela fizer sentido, é para eu, perdão, para mim. Se ela não fizer sentido, é para eu. Mais uma vez, vamos tirar o para mim ou para eu da frase. Se ela fizer sentido após a retirada, é para mim. Se ela não fizer sentido, é para eu. Então, o chefe pediu fazer a entrega logo. Fica um pouquinho estranho, não é verdade? O chefe pediu fazer a entrega logo. Fica um pouquinho esquisito, então é para eu. Beleza? A 2 não há dúvida nenhuma quanto ao fato de ser me e não mim, né? Ele não me disse nada, pronome átono e não pronome tônico, ok? Ele não me disse, é horrível. Portanto, o gabarito não é outro senão a letra C.
Mais uma da banca IBFC, Ministério Público Estadual de São Paulo, 2011. Considere o período abaixo e as afirmações que seguem. Me disseram que ele está muito doente. 1. O pronome me, de acordo com a norma culta, não deveria iniciar a oração. Certo ou errado? Certo. Embora todos nós, iniciemos a oração com o pronome átono, ainda considerado inadequado de acordo com a norma culta. Acredito que em alguns anos isso seja revisto, porque é um fato da nossa língua brasileira barra portuguesa, ou portuguesa barra brasileira, como você preferir, que nós usamos o pronome iniciando a oração. Todos nós usamos, sem exceção. Ok? E até razões antropológicas para isso, entre aspas, tá? Que eu cheguei a explicar em sala de aula. Então a 1 está correta. Deveria ser disseram-me. 2. O advérbio muito intensifica o adjetivo doente. Disseram-me que ele está muito doente. Muito é um advérbio de intensidade que intensifica, como o próprio nome dele sugere, o adjetivo doente. O advérbio é uma classe de palavras invariável que modifica um verbo, principalmente, ou, se for de intensidade, como é o caso da questão, um adjetivo ou um outro advérbio, beleza? Então, ambas estão corretas. Mais uma questãozinha típica da IBFC, 2012, NEP. Considere o período e as afirmações abaixo. Não obedeceu-se todos os itens do regulamento. 1. Deveria ter sido usada a próclise. 2. Há um erro de concordância, pois o verbo deveria estar no plural. 3. Há um erro de regência verbal. Está correto que se afirma somente em. Essa questão é um pouquinho mais complicada que as anteriores. Vamos lá, com calma. Primeiro, deveria ter sido usada a próclise. Sim. Sim, porque o não é um advérbio e, como tal, ele vai puxar o se para perto dele. Então, não se obedeceu. Ok? Maravilha. Agora, o verbo obedecer, tal qual desobedecer, é transitivo indireto. Ele exige um complemento regido pela preposição a. Ele exige um objeto indireto regido pela preposição a. Por exemplo, obedece-se ao regulamento, aos pais, às normas, esse as com acento indicativo de crase. Então, não se obedeceu a todos os itens do regulamento. Sendo assim, há um erro de regência verbal. O 3 está certo, ok? O 3 está certo. E como há esse erro, o C vai ser índice de indeterminação do sujeito e o verbo vai ficar no singular. Não se obedeceu a todos os itens. Então, o 2 está errado, ok? Porque não há erro de concordância. O verbo tem que ficar no singular porque ele é transitivo e indireto. Sendo assim, ele não aceita a voz passiva. O C é índice de indeterminação do sujeito. Show, beleza? Sendo assim, está correto o que se afirma somente no item 1 e no item 3. Próxima questão, Banco IBFC 2008. Assinale a alternativa que completa a correta e, respectivamente, as lacunas. Os organizadores do evento informaram, pontinho, pontinho, participantes, pontinho, pontinho, haverá o sorteio de um carro. E aí? Qual ou quais palavrinhas completam corretamente as lacunas? O que vai matar a questão é o verbo. O verbo é o informar. O informar, em geral, é um verbo bitransitivo. Quem informa, informa alguma coisa a alguém.
Então, ele vai pedir um objeto direto de coisa, quer dizer, a coisa informada, aquilo que foi informado, e objeto indireto de pessoa, a quem a coisa foi informada. Ok? Então, participantes é a quem a coisa foi informada. E a coisa informada foi: haverá o sorteio de um carro. Então, o objeto direto vai ser o haverá o sorteio de um carro, enquanto que o objeto indireto vai ser participantes. Beleza? Sendo assim, a resposta correta é a letra C. Informaram aos participantes, repare a preposição a, né? Aos participantes, que haverá o sorteio de um carro. Show? Tranquilo? Beleza? Letra C. Então, informar é bitransitivo, pedindo objeto direto de coisa, seria aquilo que foi informado, né? E objeto indireto de pessoa, quer dizer, a quem a coisa foi informada. Mais uma questão da banca IBFC 2011, oficial de promotoria, Ministério Público Estadual de São Paulo, baita de um concurso, né? Nível superior. Assinale a alternativa que indica corretamente a substituição do nome destacado pelo pronome. Não contei a Paulo a verdade. Não contei a Paulo a verdade. Show de bola. Vamos a algumas preliminares para nós entendermos melhor a explicação. O, a, os, as só podem ser usados como objetos diretos, como complementos diretos. Ok? Já o lhe e o lhes só podem ser usados como objetos indiretos. Se o lhe for um complemento verbal, ele não é necessariamente um complemento verbal. Mas se ele for um complemento verbal, será objeto indireto, tá? Ele pode ser complemento nominal, ele pode ser adjunto de nominal, mas raramente, quase sempre ele é objeto indireto, tá? Mas eu não posso utilizá-lo como objeto direto, só como objeto indireto. O verbo contar, tal qual o informar na questão anterior, né? Ele é bitransitivo. Quem conta algo a alguém. Ele vai pedir objeto direto da coisa contada. É igual informar. E objeto indireto da pessoa a qual a coisa foi contada. Show? Beleza? Sendo assim, qual é a resposta certa? Vamos lá, vamos voltar à questão. Não contei a Paulo a verdade. Não contei o quê? A verdade. A verdade é o objeto direto. Show, esse aqui é artigo. Não contei a verdade a quem? A Paulo. Esse a é preposição. Repare que Paulo é palavra masculina, não é isso? Então, a Paulo é um objeto indireto. Sendo assim, eu só posso substituí-lo pelo lhe. Beleza? Então, ou é a letra A ou é a letra B. Show? Agora vai entrar o que já aprendemos em colocação pronominal. O advérbio é fator de próclise. Como assim? Ele atrai o pronome oblíquo átomo perto de si. Show? Beleza. Então, sendo assim, a resposta não pode ser a letra A.
não pode ser não contei-lhe, tem que ser não lhe contei, tá? Sendo assim, a resposta é a letra B. Questão interessante porque ele trata de dois assuntos, né? A questão do uso correto do lhe como objeto indireto e a questão da colocação desse lhe, se antes ou depois do verbo.